Muito bom dia, queridos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma manhã. Hoje eu queria falar com vocês sobre um dos temas mais importantes e mais difíceis da gente trabalhar na nossa vida, que é a nossa fé. Para isso eu queria ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 e verso 7, que dizem assim: Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo nos seus últimos dias de vida. Paulo estava preso em Roma e ele, talvez algumas semanas de vida ainda, ele escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, o meu tempo de ir para Cristo já chegou, o tempo da minha morte já é chegado. E eu queria dizer para você 3 coisas. Olha, eu completei a missão, guardei a carreira, aquilo que Deus deu para fazer eu fiz cabalmente. Eu combati de maneira séria e responsável os desafios que foram colocados diante de mim. E diante disso tudo, eu guardei a minha fé. É interessante Paulo escrever para Timóteo dizendo: Timóteo, a importância de nós guardarmos a nossa fé. Nesses 5 anos que eu estou morando aqui na Áustria, aqui no continente europeu, eu vejo como é difícil manter a fé. Você vive num continente onde é muito materialista, onde as pessoas estão muito preocupadas em angariar bens, realizar sonhos pessoais, onde as pessoas estão sempre pensando em ter e possuir, em realizar mais coisas no que diz respeito à esfera existencial. E a gente vai vendo que a fé vai cada vez mais se tornando um elemento descartável e não importante. Mas a gente percebe que a fé é essa força que nos faz vencer os desafios da vida. É a fé que faz a gente acreditar que é possível vencer os desafios que são, do ponto de vista humano, impossíveis. A fé é essa consciência racional que faz com que o nosso coração se encha de esperança e nos faz lutar. A pergunta é: como que a gente consegue manter a nossa fé diante do mundo que a gente vive? Seja aqui na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu queria dar 3 sugestões para vocês, 3 práticas espirituais. Primeiro, ler a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu percebo isso muito claramente no meu coração quando eu estou no meu local de trabalho, e aí eu estou meio às vezes para baixo, e aí eu boto uma pregação para ouvir, e fico ouvindo aquelas mensagens e vejo como que isso aquece o meu coração, como isso fortalece a minha alma, como isso me enche de esperança, como isso me enche de fé. Portanto, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de ler a palavra de Deus. Essa prática espiritual vai fazer com que a sua fé se mantenha acesa. Segundo lugar, a oração. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, a gente cria uma comunhão com Deus, e isso vai fazendo com que a nossa fé seja fortalecida, reanimada, e é essa oração que faz com que a nossa fé se mantenha também acesa. E em terceiro lugar, e não menos importante, é a nossa comunhão. A comunhão uns com os outros faz com que a nossa fé se fortaleça, se mantenha viva. Pessoas que vivem isoladas, que vivem sozinhas, não vão ter uma fé fortalecida. É um grande engano a gente achar que pode ter fé vivendo sozinho, isolado. Isso não é compatível com a palavra de Deus, porque o que a gente percebe é que na palavra de Deus, a fé é marcada sempre por esse ato comunitário de adoração e de gratidão a Deus. Embora a gente viva um tempo difícil de pandemia, que nos impede de ter uma comunhão mais intensa, nós precisamos saber que a comunhão é importante para que a nossa fé se mantenha acesa. Eu não sei o que você espera guardar ao final da tua vida, você dizer para os seus entes queridos, para os seus amigos, mas eu tenho certeza que se você não tiver guardado a sua fé, você não vai estar preparado para viver a realidade da morte, como o apóstolo Paulo estava preparado. A morte não foi motivo de desespero para ele, mas clareza de que chegou o tempo de estar com o Senhor. Se nós não mantivermos a nossa fé acesa, nós vamos estar vivendo em grande desespero quando a doença vier, quando os problemas vierem, mas se a nossa fé estiver acesa, nós vamos passar por tudo isso com muito mais condições e força para enfrentar. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter falado no teu coração. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus.